Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a olhar a graça de Deus que se transborda na vida de cada um de nós e sermos agradecidos. A palavra de hoje é gratidão. O evangelho está em Lucas, capítulo 17. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, veja bem, Jesus Cristo se depara com a miséria humana. A miséria humana aqui em 2 sentidos. A miséria humana no sentido do limite da doença, dos leprosos, a lepra, assim como outras doenças, tantas outras doenças e limites biológicos humanos, é ali um limite daqueles 10 leprosos. E o segundo limite, que acredito que seja pior do que a lepra, a ingratidão. A ingratidão, queridos irmãos e irmãs, dói no coração e na alma das pessoas. E como nós temos pessoas ingratas em nossa sociedade, em nossa cidade, em nossa igreja, dentro das nossas casas, no nosso convívio, nossos amigos. Quanta ingratidão! Quantas pessoas que não são capazes de reconhecer os benefícios que fazemos a elas. Assim também foi com Jesus. Ele vai dizer: escuta, mas não foram 10? Só você voltou? Só esse estrangeiro? E aqui Jesus Cristo faz questão de ressaltar que este era estrangeiro, por quê? Porque o estrangeiro, no tempo de Jesus, era marginalizado, era desprezado. E Jesus Cristo, então, vai valorizar a atitude desse que volta para dar graças a Deus. Assim também somos nós, muitas vezes, diante das pessoas que nos oferecem benefícios, e quando ela, então, diz um não, diante de 1000 sim, que já respondemos, passamos a não mais prestar. Mas eu costumo dizer sempre, a ingratidão do outro não diminui o benefício que você fez a ele. Repete comigo: a ingratidão do outro não diminui o benefício que eu fiz a ele. Ele é ingrato, você continua sendo bom. Não que sejamos bons, mas para dizer, se eu fiz uma boa ação, se eu fiz um gesto de caridade, se eu beneficiei alguém, se eu colaborei com a vida daquela pessoa e aquela pessoa foi ingrata, isso não diminui o que eu fiz. Quem se diminui é o próprio ingrato. É isso que devemos compreender para podermos continuar agindo com amor, agindo com misericórdia, agindo com gratidão. Porque não é possível, queridos irmãos e irmãs, que não consigamos olhar ao nosso redor as pessoas que fazem as coisas para nós, em nossa casa, em nossa família, em nossa cidade, e não dizer que nada está bom. Não é possível, queridos irmãos e irmãs, sermos tão cegos a ponto de não enxergarmos os benefícios que nos são oferecidos todos os dias, pela nossa família, pelas pessoas que convivem conosco, até mesmo em nossa cidade, em nossos municípios. E aí também cabe a cada um de nós uma capacidade de avaliação, porque eu posso não gostar de você, mas eu sou obrigado a ser sincero comigo e reconhecer aquilo que você faz de bom. Nesse tempo de política, por exemplo, estamos aí às beiras da eleição, né? Não podemos olhar para todos os candidatos e dizer nenhum presta, não é possível. Não é possível que nenhum tenha oferecido ou possa oferecer algo de bom para a nossa cidade. O grande problema é que nós não conseguimos muitas vezes reconhecer aquilo que o outro faz, ou simplesmente por questões de falta de empatia, achamos que o que o outro faz nunca presta e nada serve. Por isso que o Evangelho da vida de Jesus Cristo seja um reflexo na nossa vida, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, dentro do nosso serviço, dentro da nossa comunidade.
nos nossos serviços também. Será que o outro não faz nada que presta? Será que o outro não tem condições de te oferecer nada e tudo que ele faz não serve? Só nós que somos bons? Isso é fruto da falta de amor, da falta de gratidão, da falta de sensibilidade para com o outro. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, abençoe a história de cada um de nós, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.